divertido. É verdade, Katê. Mozart é muito divertido. Tive uma ideia. Vamos falar sobre Mozart hoje? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Mozart. Então, Katê, sabe? Você fez uma observação muito interessante. Que Mozart é muito divertido. Sério? Sério, eu vou contar a história dele hoje. Pra gente falar um pouco sobre Mozart, a gente tem que entender onde que ele se encontra no período da história da música. Mozart, ele faz parte do período chamado clássico. Compreende de 1750 até 1810. Olha só que engraçado, é o período da história da música mais curtinho. Só que a gente chama qualquer período, basicamente, de música clássica. Mas, na verdade, só o período é clássico. E o menor período é que leva o nome de toda a música que a gente chama de erudito, ou música de concerto, ou música clássica. Com sono, a minha cidade está sonolenta hoje. Mozart, pra gente falar dele, a gente tem que falar de mais duas pessoas da família dele. O pai do Mozart e a irmã do Mozart. O Mozart tem irmã? Tinha. E qual era o nome do pai dele? O pai dele era o Leopold Mozart. Leopold. Mozart. E a irmã dele era uma irmã 5 anos mais velha que ele. Era a Maria Ana. Vamos começar com Leopold Mozart, porque o pai dele já era músico. Músico, ele tocava nas cortes, ele era um músico do rei. E aí o Mozart, ele nasceu nesse meio e não teve, acho que, muita escolha, né? Virou músico, muito talentoso. Não tinha guitarra naquela época, Katê. Era cravo, piano, violino. Não, só tava fazendo violão. Violão talvez na Espanha. Essa música da nossa abertura, tá ouvindo? Sim. Então, é do pai do Mozart, é de Leopold Mozart. Chama Sinfonia dos Brinquedos. O Mozart aprendeu música primeiramente com o pai dele. Então, por isso que o pai do Mozart é muito importante na história dele. Mas, antes do Mozart, nasceu a irmã dele. Era 5 anos mais velha que ele. E ela era muito talentosa na música. Muito, Katê. Ela tocava muito bem piano. Tocava melhor que o Mozart. Ela fazia assim. Isso! Ela tocava piano. E, além de tudo, ela era compositora. Mozart admirava muito ela. Só que, naquela época, as mulheres não tinham muita vez não, Katê. Quando chegava com 18 anos, as musicistas tinham que parar de tocar, não podiam se apresentar em público, porque pro padrão da época, era deselegante. Por quê? Porque eles tinham outra cabeça. Hoje agora a gente pode trabalhar, a gente pode votar, a gente pode dar a nossa opinião, a gente pode gravar um canal no YouTube. E também a gente pode ficar de férias, relaxar de férias, e no avião, se quiser ir muito longe. E sozinha ainda. Antigamente não podia, não. E aí, com 18 anos, a carreira da Maria Ana, irmã do Mozart, terminou, infelizmente. Mas Mozart admirava muito ela. Então agora vamos falar de Mozart. Mas por que você contou antes e agora do Mozart? Então, porque eu queria contextualizar o assunto da família dele para você entender como ele era influenciado. Ele começou a tocar cravo. Cravo é um instrumento que veio antes do piano. Parece um piano, tem um sonzinho muito específico. Sério? Ele já começou a brincar, mas de uma maneira assim, você via que o menino já era diferente. E aí, com 4 anos, do tamanho da Caterine, o Mozart já tocava muito bem cravo. E tocava muito bem violino. Como se fosse uma criança de 9 anos. Com 5 anos, Mozart já compunha. Ele já era compositor de música, Katê. Com 5 anos. Olha! Você compôs? Você fez uma composição? Eu fiquei dando porque daí fiquei assustada. Katê, é surpreendente mesmo. Com 3 anos ele começou a brincar no cravo. Com 4 anos ele já tocava muito bem cravo e muito bem violino. E com 5 anos já compunha suas primeiras músicas. E aí, Katê, eu vou te contar uma coisa. O quê? Todo mundo queria ver esse tal desse menininho arrasando no piano, no violino, nas composições.
E aí, ele virou uma sensação, virou uma estrela na Europa. É igual a lua? Não, uma estrela, como se fosse uma estrela de Hollywood. Uma estrela de cinema. Ele era a estrela da música da época. Aliás, eu esqueci de falar. Mozart, ele nasceu na Áustria, que é um país bem pertinho da Alemanha, onde o Bach nasceu, né? Ali na Europa. Ele começou a viajar com o pai dele pela Europa inteira, fazendo turnê. Pequenininho. E o pessoal adorava ele, porque ele tocava, escrevia música, desafiava os adultos e ele era muito engraçado, Catê. Desafiava o adulto? Desafiava. Vinha uma pessoa tocar, ele tocava mais difícil em cima. Porque daí ele não sabia? Não, porque ele sabia. E deixava os outros, ó, fiu. E as pessoas falavam, esse menino é um gênio. Mozart viveu pouco, Catê. Ele não viveu muito, não. Sabe, ele ficou muito famoso, mas ele não ganhou muito dinheiro, não. Então ele tinha uma vida um pouco... Não tinha muito dinheiro pra viver, então ficava sempre doente. Ah, mas eu queria que ele ficava rico. Eu também queria que ele ficasse rico, mas ele não conseguiu ficar rico. Eu também queria ficar rica. Ih, quem não queria, né? Mas aí ele viveu só 36 anos. Sabe quantos anos tem sua mãe hoje? Não. 36 anos. Você tá muito bela. Você quase vai ser uma senhorinha. Eu tenho a idade quando o Mozart morreu. E não sou um gênio. Na sua pequena vida, ele escreveu mais ou menos umas 600 obras. Umas 600 composições. É muita composição. Olha, as coisas mais importantes que ele escreveu talvez sejam 41 sinfonias. É muita sinfonia, 41 sinfonias. Acho que ele só não ganha do Haydn, que veio antes dele. Quem é o Haydn? O Haydn era um compositor do período clássico também, só que mais velho que Mozart. Ele escreveu 24 óperas. Aliás, essas partituras que a gente tava segurando são partituras, aberturas de óperas. Olha, aqui a gente tem As Bodas de Fígaro e aqui a gente tem Don Giovanni. Vou mostrar aqui, gente. Pode mostrar. Então ele escreveu no total 24 óperas. Também escreveu 27 concertos para piano, 5 concertos para violino, 13 serenatas, 17 divertimentos, 19 missas. E ele escreveu muita coisa. Mas, Catê, sabe uma coisa que é marcante nele? Não. O senso de humor. Lembra que você falou que a música dele era muito divertida? É. Realmente, a música do Mozart é muito leve, muito engraçada, muito cômica. Ele era como se fosse um piadista musical. Ele parece um palhaço musical. Ele era um palhaço musical, ele tinha muito bom humor. E ele colocava isso nas músicas dele. Gostou de conhecer Mozart, Catê? Olha só que coisa legal. Ele começou com 3 anos de idade, pequenininho, que nem você e os nossos amigos ali. E aí, ele foi praticando e virou um gênio. E gênio, Catê, vamos falar a verdade, tem mais a ver com prática do que ter nascido com dom ou com talento. Ó, Claro. tem esforço. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Escreve aqui embaixo, comenta, faça perguntas pra gente que a gente responde, né, Catê? E dá um like pra ajudar a gente. Eu estralei o meu dedo com o meu pé. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da mãe Estrina. E da Caterine também do Egito. Chuva demais. Olá, eu sou a maestrina Oace Carneiro e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente viu no vídeo de hoje. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o classicismo e especificamente sobre Mozart. Mas é importante a gente falar que existe uma transição entre os períodos da história da música. A gente já viu no vídeo passado sobre o período barroco e especificamente sobre Bach. Não termina o período barroco e já começa o período clássico. Existe uma transiçãozinha. Alguns compositores vão se adaptando e vão formando essa nova linguagem do classicismo. Esses compositores são 2 filhos de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Christian Bach. Outro compositor dessa transição
é Leopold Mozart, que a gente viu é o pai do Mozart. Ele é muito importante na transição do barroco para o classicismo. E aí, bem no finalzinho do barroco, já querendo começar o período clássico, está Haydn, que é um grande compositor que é muito importante para a história da música e para o período clássico. Ele compôs mais de 100 sinfonias, muitos quartetos de cordas super importantes. Então, Haydn também é uma grande referência no período clássico e na história da música. E aí sim, entramos no período clássico com Mozart. Já abrimos com esse grande gênio. A gente viu que ele era um garoto super dotado, mas que ele também era bastante estudioso. Já com 3 anos, começou a ter seu contato com a música diretamente no cravo, com 4 anos já tocava super bem violino, com 5 já começou a compor. Ele começou a fazer turnê pela Europa e começou a ficar muito famoso. E até hoje a gente conhece ele porque ele compôs obras muito consideráveis. Além de Mozart, a gente tem outros compositores importantes no período clássico, como Rameau, e outro que é muito curioso e super especial, que a gente vai ter um dia para falar só dele, que é Ludwig van Beethoven. O Beethoven, ele tem um pezinho no período clássico e outro pezinho no próximo período, que é o período romântico. Ele é um compositor que está ali na transição, ele está saindo do clássico e está entrando no período romântico, ele que vai começar a encabeçar essa nova linguagem que a gente tem no período romântico. É importante a gente falar também que no classicismo existiu a primeira escola vienense, que foi um nome dado para uma escola de compositores do período clássico, que são eles Haydn, Mozart e Beethoven. Eles formaram uma linguagem tão importante que foi criada essa escola para poder classificar esse estilo musical clássico. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do período clássico, um pouquinho dos compositores, especialmente Mozart, que foi um gênio muito divertido e muito cômico. No próximo episódio, a gente vai um pouquinho mais para frente nessa história da música e também a gente vai conhecer novos instrumentos. Espero que vocês gostem e acompanhem os nossos episódios. Um beijo da maestrina!